Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michelle Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pod Barca e a gente já queria convidar todas vocês para que assistam esta temporada do Pod Barca de setembro, que é referente ao Setembro Amarelo. A gente está fazendo um alerta, trazendo temas sobre saúde mental, a gente falou sobre ansiedade, síndrome de burnout, a gente teve um depoimento muito legal no primeiro episódio da Cacá Cerutti, Embarcada, e a gente convida todo mundo para compartilhar esses episódios, manda para alguém que é importante ouvir e assistir, né? Eu acho que uma galera aí pode se identificar com o que a gente conversou aqui, né? Com certeza. Foram conversas muito sinceras. E então, a de hoje não vai ser diferente, porque a gente vai trazer um tema de saúde mental que é muito importante. Muito importante. Vamos agradecer os patrocinadores antes? Vamos. Existe arroz e existe prato fino. Obrigada, Prato Fino, e obrigada, Smart Play, um novo conceito de assistência técnica gaúcha. Então, o papo hoje não vai com a pessoa que tem o problema, o transtorno, ou teve uma crise especificamente. Mas a gente vai falar do papel da família nessas situações, né, Cris? Exatamente. E a gente conta com a ajuda e com a orientação e conhecimento dessa profissional maravilhosa, que é também da Salute, parceira aqui da Barca, a Joana Correa Rocha, psicóloga da PUC há 23 anos, formação em psicoterapia de orientação psicanalítica. E olha que interessante, e era isso que a gente queria, alguém que atendesse criança, adolescente, adultos e tivesse o todo, conversa com o todo, na verdade. Eu acho que é isso, né? E quando a gente fala em saúde mental de criança, de adolescente, a gente tem que falar dos pais também, né? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir neste assunto tão importante, né, e que cada vez mais chega até nós com gravidade, né, com famílias que estão desorganizadas, né, que tem um familiar passando por alguma situação difícil e é tão difícil reconhecer muitas vezes que aquela pessoa não está se sentindo bem, né, que não está produzindo, que está em sofrimento. E é como se fosse uma doença silenciosa, assim, né? Então, os sintomas começam, né, aos poucos, até que daqui a pouco ela não consegue mais dar conta das atividades dela do dia a dia, né? Começa a ter prejuízos na sua vida social, afetiva, no trabalho, principalmente, quando as pessoas ficam mais desmotivadas, mais desinteressadas pelas suas próprias coisas, né? Como se houvesse um desinvestimento nas suas relações, né? Então, isso começa gradativamente, né? Então, por isso, a família, né, como a base mais importante que nós temos, ser esse porto seguro, né, para ajudar essa pessoa a reconhecer que ela não está bem, né? O que houve, né? Estou te percebendo diferente, aconteceu alguma coisa, como é que foi teu dia? É o interesse pelo outro, é o olhar para o outro e ver que pode não estar tudo tão bem quanto parece, né? E eu acho que essa questão da aparência também, atualmente se tem falado muito sobre isso, que é essa vida de rede social, né? Quando a família acha, não, mas ele estava bem, né? Eu vi ela postando e ela estava brindando, sorrindo. E ela estava sorrindo, ela estava com os amigos e talvez, né, aquele olho não esteja mais com o brilho, né, que deveria estar naturalmente por estar feliz, por estar de bem com a vida, né? Então, eu falo muito com o meu marido, né, sobre isso, e algumas vezes eu e a minha, a gente também, por uma proximidade, né, de sócia, a gente conversa muito isso também. Do quanto, às vezes, as relações, elas parecem que elas são... e vou dizer assim, são em alguns casos, tá? A gente parece que percebe mais a vida social acontecendo na rede social, olhando mais, dando mais atenção às redes sociais, né, o que está acontecendo ali, do que está acontecendo embaixo do próprio teto, né? E eu que fiz comunicação e acredito que a comunicação é a solução e também os problemas para muita coisa falta, né? Eu acredito que o olhar, o observar, o estar muito próximo, se comunicar, até que silenciosamente, né? Observar é uma forma de comunicar. Quem está próximo da gente é o primeiro passo que demonstra carinho, que demonstra interesse. Porque se tu não tem esse olhar com teu filho, com teu marido, algumas coisas parece que elas vão enfraquecendo, assim, né? É como uma plantinha que tu tem que regar todos os dias ali. Senão, parece que às vezes tu perde o fio e não volta mais. Falando especificamente de criança, eu que tenho um filho com 4 anos,
é muito cansativo educar, assim, Sim. para ser uma pessoa legal, para ser uma pessoa do bem, sabe? Criar parece que vai, mas educar com valores, com princípios, com aquele olho, dizer, ó, ele tá diferente hoje, ele tá roendo a unha, ele tá não sei o quê. E perceber isso exige. E parece que hoje em dia tá tudo mais difícil de perceber. Acho que está falando um pouco também da importância da presença. Né? De estar presente, estar inteira naquela relação ali. Né? Por mais que a gente saiba que hoje a gente, né, a sensação às vezes que eu também fico, muitas vezes, é de estar no modo sobrevivência, assim. Né? Porque a gente tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo e aquele pouco tempo ali que a gente tem, que a gente esteja inteira naquela relação. Né, que genuinamente tu queira saber como é que está o outro, né, seja o marido, o filho especialmente, né, mas que tu queira estar ali, que tu se interesse pelo que está passando, como é que foi o dia de trabalho, né, isso aí não é um chavão, ai, como é que foi teu trabalho, ai, como é que foi na aula, não, é ter o interesse de saber o que aconteceu, né, de perguntar para o filho da escola se teve alguma coisa que ele achou interessante, se ele gostou, se ele se divertiu naquele dia. Né? Com 4 anos, o objetivo principal é ir para a escola para se divertir. Né? Ele vai, claro, já está em desenvolvimento pedagógico, já tem uma proposta pedagógica, ok, mas foi legal para ele. Né? E a gente tem que voltar na questão da qualidade, né, versus a quantidade ali. Né? Não importa a quantidade, sim a qualidade que tu tem de estar ali. Se tu vai ter tempo de ler um capítulo de uma história, ou um livrinho pequeno, que tu esteja ali interessada naquela história, né? Que tu conte aquela história, que ela se torne viva ali naquele momento, né? E essa criança tem essa lembrança, se cria ali essa recordação de que foi muito importante, né? De que ele lembra da mãe contando aquela história para ele. Né? Porque se tu conta assim, lê e olha o celular e vê se chegou mensagem e tá com pressa, não vai significar o que deve significar aquele momento ali de interação. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: atenção é a forma mais rara de generosidade. E essa frase, pra mim, é uma frase que hoje diz muito. Quando uma pessoa tá, até nós aqui, esse momento aqui, tu tá vindo e deixando o teu tempo aqui com a gente também, né? E os outros episódios a gente falou muito disso, do poder da escuta. Né? Nessa questão da saúde mental, assim, quando a gente tem que escutar quem está do nosso lado, realmente escutar, né? Quando alguém vem e traz Então, esse ritmo acelerado que a gente está, essa questão do desempenho também, às vezes a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e aquela atenção que nem tu falou, não tem qualidade, né? E isso acaba que as pessoas não se escutam mais, não dão atenção mais umas para as outras, assim. E aí tu veio trazendo antes da gente conversar aqui, que tu veio no carro pensando, assim, sobre isso, sobre essas relações e tal. Tu participaste de um seminário há pouco tempo, né? Isso. Como é que o que foi debatido em relação a isso, assim? Pra onde olhar nesse sentido, assim? Tá tudo tão louco, tá tudo tão... Sabe, que nem eu falando pros guris, que às vezes eu tenho a sensação que eu não respiro. Eu faço as coisas no automático. O que tá sendo discutido nesse sentido? Assim, para que as coisas realmente tenham alguma saída, né? Sim. Se volta tudo para a qualidade da atenção, né? Do quanto tu tem o desejo de estar ali, né? Para que seja, né? Eu estava estudando um teórico e ele falava muito sobre o suficientemente bom, o quanto tu consegue estar ali verdadeiramente, o quanto tu precisa estar inteiro, né? Integrado, para que tu consiga investir no outro. E claro, isso pode parecer simples, né, mas é extremamente complexo, né, porque tu precisa estar desligado de uma série de coisas, principalmente na primeira infância ou num bebê recém-nascido, que tu precisa estar totalmente voltado para a necessidade do bebê. Né? E deixar de lado muitas questões e muitas urgências nossas naquele momento para poder estar dando conta do que o outro necessita da gente. Né? Uhum. Então, é um momento de explosão assim, do psiquismo, né? De construção, de vitalização naquele psiquismo. Né? Então, é o investimento, né? É o estar junto. Então, cada vez mais, e nesse seminário a gente discutia muito sobre isso, né? O quanto isso precisa ser potencializado, o quanto essas mães também precisam estar
amparadas e acolhidas nessa fase inicial, por exemplo, né, que eu trouxe de nascimento de um bebê, né? O quanto precisa dessa rede de apoio, né, que é algo tão importante, o quanto essa mãe também precisa estar sendo olhada e não só o bebê ali para dar esse suporte. Então, é uma série de coisas que vão se complementando. Ô, Joana, tu falaste agora da questão, né, de qualidade e de quantidade. Eu vou dizer e eu vou fazer eu vou confessar aqui para vocês. Durante muito tempo eu me enganei, assim. Eu achava que o que importa é a qualidade, não é a quantidade. Até eu me dar conta que importa sim a quantidade e a qualidade. Eu fiz essa escolha para mim, sabe? Eu me dei conta há um ano que eu tava me enganando. Eu tava surfando, assim, numa onda de que, não, é melhor eu estar pouco, mas tá ali intenso do que não tá. Tá, mas só um pouquinho. Melhor eu estar pouco? Eu pensando, né? Cara, não. Eu quero estar muito. Porque nessa fase, na primeira infância ali, esse tempo, ele é muito... Eu imaginando que para o Matheus e para qualquer criança seja muito importante. A presença por quantidade e com qualidade. Então, assim, eu posso, daqui a 6 meses, dizer, meu Deus do céu, eu não consigo estar quanto eu gostaria. Mas todo dia eu faço um esforço para estar com quantidade e com qualidade. Porque eu acho que às vezes, nessa correria do nosso dia a dia, a gente vai se escorando, assim, em algumas coisas do tipo, o que importa é a qualidade, não é a quantidade. E aí parece que a gente vai abrindo mão e cada vez... E é uma loucura, quanto mais tempo a gente abre, mais tempo a gente vai abrindo, entendeu? E na minha rotina, eu cheguei à conclusão de que, não, cara, com o Matheus é quantidade, sim, e qualidade. Senão... eu acho que não faz sentido, senão não teria filho, sabe? Porque a gente vai se enrolando, a gente vai cada vez mais tendo mais sacrifício, mais compromissos. Mas eu, sinceramente, eu acho que é tão importante a quantidade quanto a qualidade, sabe? E aí é que eu acho que fica, porque quando a gente entra numa bolha de compromisso e a saúde mental não tá boa, e a gente é mãe, e a gente é pai, que a gente não tem a saúde mental, como que a gente vai cuidar também, né? Quem depende da gente. E eu acho que esse é o mais difícil, né? Estar equilibrado mentalmente para cuidar de quem depende da gente. Sim. E essa questão, assim, agora, sou uma família amorosa, a minha família é super amorosa, tem vínculo, né? Toda a questão, já sou adulta, passo por um episódio de crise emocional, de algum problema. As famílias, tá? Eu vou fazer uma pergunta assim, por quê? Porque quando eu tive uma das crises de ansiedade, eu ouvi muito de pessoas da minha família muito próximas, assim, tu tem tudo, não sei por que tu tá passando por isso, tipo assim, é quase isso uma frescura, né? Como é que as famílias devem acolher essas pessoas, independente se ela é adulta, se ela é criança, se ela é velhinha, como é que eu devo acolher? Pra mim, assim, na época, eu escutava aquilo, quanto mais eu escutava, pior eu ficava. Porque eu não queria estar daquele jeito. Não era uma coisa que eu escolhi estar daquele jeito. Só que depois, com o tempo e aceitando o que eu passei, eu via que era uma limitação da minha família. Tanto que hoje eles convivem e conversam comigo sobre isso. Tu tá meio nada, ansiedade e tal, não sei o quê. Foram atrás de informação e tal. Primeiro passo de uma família que recebe um diagnóstico. O que tu considera, assim, qual é o tipo de acolhimento que essa família tem que ter com essa pessoa, enfim, que tá passando por isso? Acho que passa muito pelo esse acompanhamento profissional que vão propiciar, né, para esse familiar, né, e buscar as informações aí, né? Acho que essa questão que a gente tem, né, acesso à internet, às informações, talvez não seja o caso específico ali, né, do teu familiar. Então, eu acho que formar esse vínculo com um profissional ou mais de um profissional que esteja atendendo esse familiar. De saber buscar as recomendações, o que é importante naquele momento, reconhecer, ter mais claro o que está acontecendo na vida dessa pessoa nesse momento, né? Tá vivendo uma relação, enfim, tóxica, tá tendo, enfim, que tipo de vínculos ela estabeleceu ali naquele momento? Será que é um excesso de trabalho? Será que é uma grande desilusão? O que está acontecendo? Né? Existem falhas em todo o nosso desenvolvimento.
Claro. né? E existe uma falha dessas que às vezes pode causar alguma ruptura. Né? E a gente tem que conseguir buscar essa causa, né? Pode ter um fator desencadeante ali que tu não percebeu durante a tua vida, que aquilo realmente fosse te ligar a alguma vivência anterior, alguma situação um pouco traumática que tu tenha vivido e tu tá repetindo aquilo. E quando tu vai repetir, né, é como se tu potencializasse questões anteriores que não deram conta de ser resolvidas naquele momento. Então, é esse olhar para o todo. Né? E qual é como é que tu dissesse? Tu tem tudo, né? Qual é o tudo que para ti é importante, né? Qual é o significado desse tudo? Sim, porque as pessoas têm anseios diferentes. Exatamente. Né? Não, perfeito. Eu quero aproveitar para que esse papo ele é bacana, né? Porque ele tem vários detalhes, várias nuances, assim, né? várias nuances. E aí eu queria entrar, antes de chamar a próxima pergunta, que eu queria falar sobre adolescentes, eu queria chamar o merchan da nossa parceira Via Certa Banking. Aqui a gente está falando sobre problemas, né, saúde mental e como a família pode ajudar. A família é sempre muito importante para a nossa saúde mental, mas também é muito importante para a saúde financeira. E a dica da Via Certa Banking é decidir junto o que pode ser cortado. A gente já falou de não se privar, mas isso não significa evitar alguns cortes. No caso de melhor organização financeira, o ideal é cortar esses gastos desnecessários ou supérfluos. Um controle de entrada e saídas, não é só uma empresa que precisa ter entrada e saída, precisa ser tudo controlado. Na família também, luz, água, internet, aluguel, aquelas variáveis, né, parcelamentos de compra, tudo. Dessa maneira, vocês conseguem identificar as despesas e podem ser eliminadas do orçamento. Via Certa Banking. Para fazer diferença na sua vida financeira. É isso. E faz. Agora, Joana, eu queria entrar nesse lado dos adolescentes, assim, né? A gente viu uma quantidade de adolescentes com ansiedade, pós-pandemia, fobia social, enfim. Como que o pai, que a mãe percebe isso dentro de casa? Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho naquela questão que a gente estava falando do vínculo ali. Né, que as coisas acontecem, né, de uma maneira tão rápida e talvez esse olhar tenha se perdido, né, e quando o pai e a mãe podem, né, se dão conta, tem um novo ser habitando aquele espaço, né, e na verdade é a sua criança que cresceu. Né, então o quanto tu vai estar olhando e investindo nessa, né, como a gente estava falando antes, nessa plantinha, e tá admirando aquele novo comportamento e não entrando assim numa questão de que é um estranho, mas que é uma transformação e que é a mesma criança, né? E permitir que essa plantinha ou que essa flor ali possa desabrochar realmente, né? Acho que tem toda essa analogia assim, mas é isso, né? Quem é que tá ali, né? Quem é que vai surgir dali, né, dessa criança que era uma criança mais quieta, era uma criança mais ativa, né, como é que ele vai, como é que ele vai se vincular, né, com as novas relações, nos novos laços, os interesses que eles vão começar a ter pelo grupo, a identificação, o quanto é necessário esse movimento, porque ele não gosta mais de ficar com a gente, não é que ele não goste mais, né? Ele começa a achar interessante outras coisas. E é necessário e é muito importante que se permita, né, que esse adolescente vá encontrar esse novo grupo. Pode ser que tu não simpatize muito com aquele grupo, né, mas fazer algo supervisionado, né, aquilo assim de ter aquele controle, vai, mas volta, né, quanto mais flexibilidade estiver nas relações, né, mais garantia tu vai ter de que tu vai ter como se tivesse mais possibilidades, mais rico, mais enriquecido tu fica. Um repertório de relações, aumentar, né? O repertório de relações, exatamente isso, né? Então, tá, filho, ok, tu foi, mas quem sabe tu oferecer outras coisas também, chamar esse adolescente para fazer coisas que antes tu gostava, pode ser que fique só um pouquinho e se desinteresse, mas não quer dizer que ele não gosta mais, não quer dizer que eu não consigo mais chegar perto do meu filho, porque ele não me dá mais atenção, não, é o momento dele, né, que tu vai estar ali olhando com um certo distanciamento,
Mas isso não precisa ser rompido, né? É tão bonito de ver isso, mas eu percebo também que é tão difícil para os pais, para as mães, né? E entram numa rivalidade, né? Porque é um novo jeito, não é como se não validasse o jeito do outro, né? Então, olhar a criança que é diferente do meu filho, que é diferente de mim em muitos aspectos, e é natural que seja, é importante que seja diferente. E o adolescente, ele vai querer deixar isso muito claro, né? Que ele não quer, nessa fase, ser igual ao pai. Ele precisa se reconhecer, ele precisa olhar para si e se ver um indivíduo independente. Ele vai em busca dessa independência e depois ele volta, né? Quando a gente chega na vida adulta, realmente meu pai tinha razão. Mas eu não posso dar razão para o meu pai, porque eu preciso, é uma questão de sobrevivência, eu preciso me separar para me tornar ali único como sujeito. Depois eu volto, realmente meu pai tinha razão. Mas é preciso essa quebra, né? É preciso, né? Então, quanto mais flexibilidade tu tiver, elasticidade, talvez seja a melhor palavra, melhor. Elasticidade, né? Então, tu vai permitir, mas daqui a pouquinho tu dá uma chamada. Né? Vem aqui, olha só, vamos dar uma voltinha ali. Não, mas não quero ficar no quarto. Fica aí então. Não, insiste. Depois tu vai percebendo assim que foi legal, que viu, né? Porque ele se alimentou disso também, sim, desse momento com a família. Foi visitar a avó, poxa, que saco, vou ter que visitar a avó. Vai um pouquinho. Né? Não exclui ele, porque muitas vezes acontece isso, quem acaba excluindo, nem vou convidar porque ele não quer. Não diz isso, convida. Ele vai dizer que não, tu já sabe que ele vai dizer que não, mas tu quis que ele fosse, tu desejou que ele estivesse ali contigo. E eu acho que na visão do adolescente é muito melhor, meu pai não para de me convidar, do que meu pai não dá bola pra mim, não Exatamente. Nada, entendeu? Pai, mãe, enfim, né? Exatamente. Vamos aproveitar a nossa conexão, claro! Vamos! Que é uma palavra que a gente adora e que eu acho que, ainda mais quando a gente fala em família, né? Conexão é tudo. E na verdade, desde o início do papo com a Joana, a gente já vem falando sobre isso, né? Como a questão da família, como faz pra conectar, né? A gente tá falando aqui que a gente sabe o poder das conexões, mas o que na família, o que é importante para se conectar com essa... Porque a gente tá muito com a questão da saúde mental, né? Então, a pessoa tá passando por aquele momento, o que eu tenho que fazer para me conectar com ela? E, né, além da escuta que a gente falou, ter empatia, enfim. Como é que é essa conexão, assim, que precisa ter nesse momento? Acho que é um resgate, né? Resgatar coisas em família, né? Seja uma refeição, seja... buscar ali alguma coisa que goste de comer, de fazer junto, de discutir uma série, mesmo que não seja a tua preferida, de convidar para assistir junto, de se interessar, né, ali pelo que o outro está fazendo, de convidar algum amigo. Então, tu vai aumentando essa rede, né? Tu vai trazendo essa rede para perto, né? E acho que é isso, a conexão é a rede que se forma ali. E aí tu tem que investir um pouquinho em cada uma, tem que diversificar, que era o que a gente estava falando, nessas redes. Né? E potencializar, né? E ver o que traz um brilho ali. Muito legal. Conexão é tudo, né? Na verdade, é o que salva, eu acredito, de verdade. Assim, quando a gente começa a fraquejar nesse sentido, assim, de perder um pouco, assim, sabe? O fio condutor que tu falavas lá no início. Nossa, tem que ver se ainda tem uma coisinha pra unir de novo, né? Conexão, claro, que é com o apoio da nossa parceira. Claro, você merece o novo. Isso aí. E, Joana, a gente já vai encerrar agora, mas a gente queria que tu deixasse uma mensagem final sobre esse papo que a gente teve aqui. Sobre família, sobre conexão. Saúde mental, sobre resgates. Que tu deixasse uma mensagem aí pra gente continuar, que é um papo que não dá pra parar aqui, a reflexão, né? E eu acho que uma mensagem do que tu mais sente dentro do teu consultório, sabe? Assim, fazendo uma média de tudo que aparece lá dentro, assim, o que tu poderia dizer pra quem tá nos assistindo? Acho que passa, né, que é o primeiro contato, assim, né, que é a questão sensória, né, do olhar, né, do olhar e ver o outro ali, de poder fazer esse investimento também através do olhar. Né? O ser humano, o nosso psiquismo, ele se constitui a partir disso.
né? É de olhar o que tem atrás ali, né? O que tem ali dentro, quem é aquele outro. Acho que isso é muito importante, né? Claro, tem essa questão que a gente estava falando das telas, né? Então, de deixar de lado um pouco, né? Deixar do ladinho ali e olhar genuinamente para o outro. Acho que é o que mais eu sinto na clínica, é essa queixa das pessoas, né? De ter um espaço para falar de si, para ser olhado e para ser escutado também. Que legal. Alguém que se interesse pelo outro, né? Dar atenção e Dar receber atenção. É É. isso, mais ou menos. As redes sociais estão deixando a gente antissociais. É verdade. Até agora tu falou da questão das redes sociais, que tu imagina quando tu olha uma pessoa com a vida perfeita e tal. Sim. Eu vi uma série muito legal, que eu até vou recomendar aqui como a gente tá falando sobre isso, que é Chloe, o nome da série. É uma série na Amazon Prime, que conta a história de duas amigas que teve uma ruptura ali na infância. Aí uma começa a stalkear a outra nas redes sociais e acha que a vida dela é perfeita, da amiga dela, maravilhosa, linda, sempre com amigos, até que a guria se mata. E aí começa todo o rolê ali da série. É muito boa. Chloe, é muito boa. E fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de achar que a vida do outro é perfeita a partir de um corte, não um recorte. Interessante isso de talvez achar que não tem espaço na vida do outro, porque aquela vida já está completa, né? É verdade. Talvez ela não tenha se aproximado porque achar que a outra estava super bem. Super bem. É. Joana, como é que a gente te encontra nas redes sociais? A gente falando das redes sociais é @psicojoanarocha, é isso? Psico Joana Rocha e na Salute. E na também. Saúde, é verdade. Obrigada, Joana. Muito, muito obrigada, Joana. E a gente agradece aos nossos parceiros. A Joana vai levar um composto de 9 grãos integrais do arroz prato fino, que é um composto, que é uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, porque além de contribuir para a saúde física, colabora também na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. Existe arroz e existe prato fino. E Smart Play, um novo conceito em assistência técnica gaúcha. Assistam este podcast. Assistam. Compartilhem Compartilhem. esses podcasts Esse podcast. e todos os outros. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Até Joana. mais. Tchau, Obrigada. obrigada pelo convite.